Olá pessoal, aqui é o Pastor Marcílio com você mais uma vez. Estamos aqui no nosso canal Agape 12 falando da Palavra de Deus. Nós estamos numa série, uma série muito importante sobre o livro Relacionamentos de Aliança, onde nós temos aprendido, através desse estudo, dessa palavra com nosso irmão Asher, a entender na perspectiva da Bíblia, na perspectiva dos judeus que escreveram o Antigo Testamento, a entender a aliança. Então venha comigo, hoje eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração e algo ele vai mudar e transformar na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema o que é a aliança e como funciona a aliança. E vai ser um momento muito importante, porque eu sei que no fundo do seu coração você deseja estar mais próximo de Deus, deseja conhecer mais o seu Criador, o seu Pai. Quero ler com você hoje Oséias 6, versículo 7, que diz sobre o coração de Deus em relação à aliança. Ele diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Outra tradução diz assim: mas eles romperam o pacto como Adão e se portaram traiçoeiramente contra mim. Então nós vemos nesse texto que o Senhor, ele diz: olha, esse povo dessa geração está quebrando a aliança, assim como Adão quebrou a aliança. Estão se portando terrivelmente e traiçoeiramente contra mim. Você vê que o coração de Deus está em preservar a aliança. Então alguns pontos eu queria destacar com você. Bom, nós aprendemos na primeira aula, no capítulo 1, que o sentido da existência humana é relacionamentos. Nós precisamos relacionar com Deus. E o Senhor também nos fez seres sociais. Precisamos nos relacionar bem com as pessoas. Isso é os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Uma vez que nós entendemos que o propósito da existência é o relacionamento, nós precisamos nos perguntar quais as bases e garantias do relacionamento ou dos relacionamentos. É aí que surge o termo aliança. O que é aliança? Aliança é a base dos relacionamentos. Então, para que você não se frustre, para que você não invista sua vida e o seu tempo em relacionamentos que vão te roubar, que vão te defraudar, a aliança compõe então uma base dos relacionamentos, aonde você tem a sua responsabilidade, a outra pessoa tem a sua responsabilidade. E quando essa aliança recíproca de pessoas ou entre você e Deus, ela é cumprida, e a grande vantagem é que a nossa aliança com Deus é sempre fiel. Diz a palavra que ainda que nós sejamos infiéis por algum motivo, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Quando as duas partes cumprem, então nós temos um relacionamento consolidado em aliança. Então acompanhe comigo alguns pontos que eu quero frisar com você. Primeiro ponto é a necessidade da aliança. A aliança é necessária para que você não se frustre com as pessoas, para que você tenha um compromisso e as pessoas tenham um compromisso com você. Então a aliança se faz necessária para proteger você. Então há uma necessidade de nós, nessa época, entendermos aliança. Da mesma maneira, Deus nos chama para uma aliança, para nós alcançarmos o entendimento, o conhecimento e vivermos na sua presença. Então a aliança é necessária. Nós vamos aprender nesse curso, nesse momento de compartilhamento, que nós vamos descobrir que tem pessoas e tem situações que nem sequer é para a gente entrar em aliança, porque uma das causas de sofrimento humano é entrar em alianças erradas. Segundo ponto, nós entendemos que a quebra de aliança é a raiz de todos os males que existem no mundo. Por isso esse texto
aonde Deus diz que foi quebrada a aliança em Adão. Houve uma traição em Adão. E aqui nós temos então esse entendimento. Todas as brigas sociais hoje, todas as discussões, todas as situações, as tristezas, a maioria das coisas que nós vivemos de ruim está enraizado na quebra de aliança. Tão como hoje a quebra de aliança ministerial, pessoas que já passaram por 10, 12 igrejas, hoje são desigrejados, acreditam que não precisam ter aliança com nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhum grupo de irmãos, porque entenderam o cristianismo individualista, que não é o bíblico. Outra coisa interessante é que, de acordo com essa palavra de Oséias, o Senhor nos fala que, olha, eles me traíram, eles se portaram como Adão, quebrando o pacto, quebrando a aliança. Isso significa que Deus espera a fidelidade na aliança. Deus, ele quer que você seja fiel. Ele quer, porque ele sabe que a fidelidade é o caminho mais curto para a sua felicidade. Então, entender a fidelidade da aliança, porque quando Deus fala uma palavra para você, ele vai manter a palavra dele. Mas a pergunta é, você vai manter a sua? Então há algo interessante que nós aprendemos nesse estudo da palavra. Tem um texto de Provérbios 20, versículo 6, que diz assim: a multidão dos homens apregoa a sua bondade, porém o homem fiel, quem o achará? E aí o texto diz, o justo vai andar na sinceridade, na verdade, e bem-aventurado então vão ser os seus filhos depois dele. A fidelidade é tão importante que ela irá atingir não só a pessoa, mas a geração dessa pessoa. É por isso que Deus disse a Abraão, Abraão, até a sua 1000ª geração, todos os seus descendentes eu vou abençoar. E aqui tem uma frase que eu queria que você guardasse. O que é o pecado? O pecado não é fracassar em fazer algo. O pecado não é fracassar em uma atitude, uma ação, de algo a ser feito. O pecado de fato é você desistir de ser fiel. O pecado é você abandonar a fidelidade. Isso é o pecado. Outra coisa importante é que essa fidelidade significa uma perseverança em manter a aliança, manter o pacto, manter a sua unidade com Deus, com as pessoas. Então, qual que é o grande fracasso da humanidade hoje? Por exemplo, são as famílias, né? Por que é o pecado e a situação das famílias? A dificuldade em manter a fidelidade na aliança. Vamos para a segunda parte. Entendendo em termos gerais o que é aliança, como funciona essa aliança? O primeiro ponto de como funciona a aliança são as palavras da aliança. 1 Crônicas 16:15, o Senhor ele fala ao povo, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que vos prescreveu para 1000 gerações. E ele conclama o povo naquela época a lembrar da aliança que eles haviam feito com Deus. Então a aliança funciona através das palavras da aliança. O que é isso? A aliança é um juramento, é o empenho da palavra. Deus disse a Abraão, eu abençoarei toda a sua descendência, te multiplicarei, de ti sairão reis. Deus empenhou uma palavra. Ele não queria que Abraão fosse perfeito, porque nós vemos os erros de Abraão, mas ele queria um Abraão que ainda que fosse falho, ainda que fosse e era pecador, mas fosse de coração inteiro. Então, o primeiro aspecto do funcionamento da aliança é as palavras da aliança. Nesse sentido, marido e mulher precisam se empenhar em manter a sua palavra e se empenhar nesta expressão de vontades onde que os dois vão entrar em um entendimento de aliança. O texto diz, lembrai-vos
da aliança. E aí você precisa entender que a aliança é algo para ser lembrado, que nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto são os sinais da aliança. Os sinais da aliança falam daquilo que nos faz lembrar a aliança. Por exemplo, ele disse a Abraão: Abraão, a partir de agora o sinal da minha aliança contigo, com sua descendência, será que todo menino ao 8º dia será circuncidado. Então a circuncisão é o sinal da aliança. A aliança que o marido e a mulher usam são os sinais da aliança. Deus disse ao povo de Israel: guarde os meus sábados, porque são sinal da minha aliança entre mim e vós. Então, os sinais da aliança, eles só têm valor no sentido de nos lembrar da aliança. Por isso Jesus falou para nós celebrarmos a ceia, que a ceia é um sinal da aliança. Então, o entendimento dos sinais da aliança nos leva para uma essência de que os sinais da aliança são só os sinais. Eles são importantes, porém, há necessidade de aliança na essência ser verdadeira. Por isso o Senhor fala em Deuteronômio 10:16 para o povo de Israel: olha, vocês se circuncidam, vocês guardam o sinal da aliança, mas, texto, circuncidai-vos os vossos corações. Deus não só queria um sinal da aliança externo, mas Deus queria uma aliança firmada no coração. Bom, e por último, para nós encerrarmos hoje, a gente entende, ao ter essa visão geral da Bíblia, nas alianças do Antigo Testamento e do Novo, as regras da aliança são a forma de proteger a aliança. Porque Deus se preocupa com a aliança. Então Ele estabelece regras de proteger a aliança. E a partir desse funcionamento em que nós vemos a necessidade da aliança, a quebra de aliança, nós começamos a perceber que Deus quer preservar a minha vida e a sua quando Ele diz não. É por isso que um contrato de trabalho, um contrato de negócios tem que ter as regras do contrato. Por quê? Porque são as regras que protegem aquela aliança. Então o que eu queria dizer para você hoje? Deus tem uma aliança para a sua vida e Deus quer restaurar as alianças da sua vida. E Deus também irá possivelmente romper e tirar da sua vida alianças que estão te ferindo. Nós precisamos romper a nossa aliança com o mundo, diz a palavra. Assim, dentro dessa expectativa de Deus, que nós sejamos íntimos dele, que nós o conheçamos, a grande maravilha é pensar o quanto ele quer preservar essa aliança conosco. Então nós vamos orar hoje. Se você que está ouvindo não tem conseguido viver uma vida de aliança profunda com Deus, ou se os seus relacionamentos, as suas alianças humanas estão destruídas, se você tem um problema no seu casamento, se você tem um problema com as pessoas da sua família, se você tem um problema talvez com alguém que precisa ser resolvido, que o Senhor possa hoje tocar, restaurar, refazer e alinhar todas as alianças da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desse amado e querido irmão que está, Senhor, acompanhando essa série conosco. Pai, que o Senhor venha restaurar as alianças. Aliança, Pai, contigo, aliança com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, com as Escrituras Sagradas, com o mover do Senhor nesse tempo. E as alianças humanas, restaurando casamentos, restaurando, Pai, os pais e os filhos e os pais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta as alianças que estão sendo atacadas pelo inimigo e que essa pessoa possa se levantar com alegria, com discernimento, com determinação para manter a aliança contigo. Pai, porque o Senhor não quebra aliança, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor nunca nos rejeita, porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor nos chama de volta para a fidelidade. Em nome de Jesus.